assim a Bíblia Sagrada. Ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E eu digo glória a Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Meus irmãos, esse texto, o texto em que a Bíblia Sagrada narra que Pedro, ele anda sobre as águas, é um texto que é bastante conhecido dos irmãos da igreja. O Senhor Jesus Cristo colocou esse texto aqui no meu coração para que nós possamos compartilhar algumas coisas e fazer algumas aplicações com a igreja hoje à noite aqui em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, tendo em vista que os irmãos conhecem aqui a passagem bíblica, uma passagem bíblica onde a Bíblia narra que os discípulos de Jesus, eles estavam dentro do mar, Jesus foi ao encontro deles, e quando Jesus se aproximava, Pedro, quando percebe que era Jesus, ele pede para ir ter com ele. E aí Jesus fala, como nós lemos aqui no versículo 29, Jesus diz, vem. Pedro começa a caminhar sobre as águas, sabendo que havia ali uma tempestade, sabendo que havia ali um vento forte, e Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Quando Pedro vai se aproximando de Jesus, ele aparentemente deixa de olhar para Jesus e olha o local que ele estava. Qual era o local que ele estava, pastor? Ele estava no meio do mar, diante de ventanias e de uma terrível tempestade. E quando ele passa a olhar para o vento, quando ele passa a perceber mais forte o vento, a tempestade, automaticamente ele começa a afundar. E ele clama para Jesus, e a Bíblia fala que Jesus estende a mão. E quando Jesus estende a mão, pega ele, resgata ele, voltam para o barco, e Jesus narra e fala assim, homem de pequena fé. É assim que Jesus, ele traz ali a expressão para Pedro, homem de pequena fé. Jesus então acalma toda a tempestade, acalma tudo, ô glória, porque Jesus é especialista em acalmar a tempestade, eita glória. E após Jesus acalmar a tempestade, aí sim, todos adoram a Deus, todos louvam a Deus e reconhecem a grandeza, o senhorio do nosso bondoso Deus. Então essa é a história, e dentro dessa história, meus amados, eu tenho aqui algumas aplicações, e a primeira aplicação que eu tenho para trazer-lhes é que Jesus nos chama para viver o impossível. Jesus nos chama para viver o extraordinário, ô glória. Jesus nos chama para viver o impossível, Jesus nos chama para viver o extraordinário. Irmãos, a Bíblia fala que Pedro só andou sobre as águas porque quem chamou foi Jesus, ô glória a Deus. Então Jesus de Nazaré, pega essa palavra aqui, preste atenção e entenda bem, que Jesus ele nos chama para viver o extraordinário, ô glória a Deus. Foi assim que o meu Jesus fez na vida de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. O texto, versículo 29, nessa versão fala, e ele disse, ou seja, Jesus disse para Pedro, vem, glória a Deus. Pedro escuta a palavra de Jesus e ele começa a ir. Pedro, meus amados, todo mundo sabe que ele afundou, só que Pedro viveu o milagre de Deus. Pedro viveu o extraordinário de Deus. Jesus, aproveitando aqui esta palavra para trazer essa aplicação para você hoje à noite, Jesus ele continua convidando homens e mulheres para viver o milagre. Jesus continua convidando homens e mulheres para viver o extraordinário. Jesus continua convidando homens e mulheres para viver o impossível, glória a Deus. Foi lido aqui já hoje à noite, Lucas capítulo 1, versículo de número 37, que para Deus não há nada que seja impossível. Então Deus, Ele é poderoso, aleluia, para nos chamar para viver o impossível. Deus é poderoso para nos chamar para viver o extraordinário.
Deus é poderoso para te chamar, entenda bem esta palavra, para viver grandiosos milagres. E se você crê e recebe esta palavra, levanta a mão assim para o alto, adore o nome do Senhor Jesus, receba em nome de Jesus, porque Deus está liberando esta palavra aqui hoje à noite para cada um de nós e a todos, e dizendo: eu sou Deus que tem o poder para te chamar para viver o extraordinário. Glória a Deus. Eu estou falando isso aqui, meus amados, porque nós temos o costume de viver o ordinário. E o ordinário é aquilo que é comum, aquilo que é natural, aquilo que é simples. Só que quem anda com Jesus, meus amados, ele tem que entender que Deus tem poder para fazer ele viver coisas extraordinárias, coisas fora da naturalidade. Eu lembro aqui, sabe de quê? De quando Deus chama Moisés para caminhar com ele. Preste atenção nisso aqui. Quando Deus chamou Moisés para caminhar com ele, a primeira coisa que Moisés viu foi uma sarça que pegava fogo no deserto. Só que, preste atenção, sarça pegar fogo no deserto é a coisa mais natural do mundo. E pastor, calor terrível, os galhos secos. Então é a coisa mais comum a sarça pegar fogo no deserto. Só que tinha um detalhe, qual era, pastor? É que aquela sarça pegava fogo, mas não se consumia. Eita glória! Pastor, e o que quer dizer isso? É algo tão maravilhoso que chamou a atenção de Moisés, que ele saiu de onde estava e foi lá para perto da sarça para poder ver de perto aquilo que estava acontecendo. Sabe o que é isso? Era Deus falando com Moisés e dizendo assim: Moisés, eu estou te chamando para andar comigo. E quem anda comigo vê o que ninguém vê, ô glória. Quem anda comigo vive o que ninguém vive, ô glória. Então recebe esta palavra, porque eu sei que é de Deus aqui na vida de alguém. Deus quer que você veja o que ninguém está vendo. Deus quer que você viva o que ninguém está vivendo, ô glória. Deus quer que você viva o extraordinário. Deus, ele tem poder para fazer cada um de nós aqui viver milagres poderosos. Ontem à noite eu fui ministrar para um grupo de obreiros de liderança do campo Encontro das Águas. O pastor presidente daquele campo reuniu os obreiros e disse: pastor Alex, vem aqui para dar um treinamento para a nossa liderança. E ele chamou os obreiros, chamou as esposas de obreiros, estávamos nós lá. E um dos pontos que Deus me conduziu para falar para aqueles obreiros foi que tem muita gente que no ministério, falando aqui agora de ministério propriamente dito, tem muita gente que no ministério deixou de crescer. Porque crescimento, meus amados, não é só o quanto que eu estudo. Crescimento não é só o tanto que eu leio. Ler é bom, estudar é bom, aprender é bom, crescer em conhecimento bíblico é muito bom. Oh glória! Só que quando eu falo de crescimento, e quando eu falei de crescimento ontem à noite, vou replicar hoje à noite aqui para os irmãos, eu estou falando de crescimento ministerial. Eu estou falando de crescimento espiritual. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é poderoso para continuar fazendo milagres. O problema é que tem muita gente que se acomodou na sua vida espiritual e pensa que está tudo bem. E não está tudo bem, meu filho, porque Deus, ele quer continuar fazendo milagres. Só que para Deus fazer milagres, ele quer usar vidas, ele quer usar pessoas. E eu estou falando de você mesmo. Deus está falando da tua vida mesmo. Deus quer usar cada um de nós e a todos para continuar fazendo milagres. Para isso eu tenho que crer nos milagres. Para isso eu tenho que acreditar nos milagres. E Deus que chamou Pedro está chamando alguém hoje à noite aqui, porque eu sei que esta palavra está ardendo em algum coração aqui hoje à noite, e está dizendo: meu filho, minha filha, eu quero que você viva milagres, oh glória. Então pega na mão desse crente que está do teu lado, aperta aí em nome de Jesus. Oh glória a Deus, diz assim para ele, com graça e autoridade de Deus: Jesus quer que você viva milagres. Jesus tem milagres extraordinários para você viver. Jesus tem uma vida. Eita, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus chamou Pedro para viver milagre. Jesus está chamando o crente aqui para viver milagre. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Serebia, súbia.
Você não falou com Deus? Deus fala comigo, Deus, hoje à noite, porque eu estou precisando ouvir a tua voz. Pois escute, porque o Pai está falando contigo através da sua palavra e está dizendo para ti hoje à noite: ei filho, ei filha, eu estou te chamando para viver milagre. Só que para viver milagre eu preciso crer. Quer ver como precisa crer? Precisa manter o foco. A Bíblia fala, e eu trago aqui a segunda aplicação, é que o problema aqui nunca foi a tempestade. Não, pastor, não, nunca foi a tempestade. Porque a Bíblia diz assim, olha, que Pedro foi, começou a andar sobre as águas, ele chegou a andar sobre as águas. Porque quando Jesus chamou ele, imagina, Pedro olhando para Jesus, Pedro focado em Jesus. Jesus chamou, então eu vou. Aí ele vai e entra dentro da água e começa a andar, oh glória. Ele começa a viver o milagre, ele começa a viver o extraordinário, ele começa a viver aquilo que Deus havia chamado ele para viver. Só que quando vai caminhando, aí a Bíblia diz que ele olhou para o vento, ou sentiu o vento, e ele teve medo. Eita glória! Só que observe bem, igreja, que quando Pedro saiu de dentro do barco, o vento já estava soprando forte. Quando Pedro saiu de dentro do barco, as tempestades já estavam fortes. Não foi quando ele chegou perto de Jesus, não. Quando ele saiu de dentro do barco, o vento já estava forte. Só que o detalhe aqui, meus amados, está que Pedro, ele deixou de olhar para Jesus e foi olhar para a tempestade. Então o problema aqui está em onde Pedro estava olhando. E Jesus traz a seguinte aplicação para cada um de nós e todos aqui hoje à noite. Qual é, pastor? É que enquanto eu estiver olhando só para Jesus, eu vou viver milagres. Enquanto eu estiver olhando só para Jesus, eu vou viver o extraordinário. Jesus está falando com você que hoje à noite, deixa de tirar o foco, deixa de olhar para a tempestade, deixa de ficar olhando para as coisas laterais, deixa de ficar olhando para as coisas secundárias. Olha para Cristo, olha para Jesus, olha para a promessa, olha para o propósito de Deus na tua vida, olha para o que Deus tem te chamado. Glória a Deus. Não fica olhando para as coisas seculares, para as coisas que estão paralelas, mas fica olhando para Cristo, teu alvo. Jesus é o alvo, Jesus é o foco. Olha para Jesus. A vontade do inimigo da nossa alma é tirar o nosso foco, é fazer você olhar para o gigante, é fazer você olhar para a muralha, é fazer você olhar para o problema, é fazer você olhar para a tempestade, é fazer você perceber o quanto o vento está soprando forte. Meus amados irmãos, eu aprendi com a Bíblia Sagrada que o vento pode estar soprando forte como for, a tempestade pode estar como quer que seja, se Jesus estiver comigo. Oh glória, oh glória, oh glória. Se Jesus estiver comigo, o barco não afunda. Se Jesus estiver comigo, vai dar tudo certo. Eita Jesus, maravilhoso. Se Jesus estiver comigo, tudo vai bem. Eita Jesus, maravilhoso. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você hoje aqui, em nome de Jesus. Pode até as tempestades estar vindo forte, o vento está soprando forte, pode tudo estar parecendo que não vai dar certo, mas recebe aqui em nome de Jesus essa palavra. Com Jesus na tua vida, enquanto você estiver olhando só para Ele, no final tudo vai terminar bem em nome de Jesus. Jesus vai dar um brado, Jesus vai acalmar a tempestade, Jesus vai trazer bonança. Oh Deus de glória, recebe esta palavra em nome de Jesus, porque eu sei que é de Deus e tem direção certa na vida de alguém aqui hoje à noite. Recebe! Aleluia! Aleluia! Às vezes nós temos uma tendência muito grande a olhar para o tamanho do problema. Ah, mas o vento está forte, as ondas estão fortes, o negócio está difícil, não vai funcionar. E de vez em quando ainda aparecem os pessimistas ao nosso redor. Não aparece, irmãos? Os pessimistas dizem, não, rapaz, desiste que é melhor. Vixe, oh Jesus, misericórdia.
Sabe o que eu faço? Eu faço orar e dizer: Deus, tira de perto de mim esses irmãos, essas pessoas, esse povo que não tem fé, Jesus. Coisa terrível é quando você está perto de alguém que não confia em Deus, que não acredita, nada vai dar certo, nada vai funcionar. Os negacionistas, coisa terrível. Bom mesmo, meus amados, é quando você está perto do irmão, ele pega na tua mão: vamos orar que vai dar certo, glória. Vamos orar que Jesus vai abençoar, glória, 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 glória. Você pode liberar essa palavra para esse crente que está do teu lado aí. Pega na mão dele, olha, com graça de Deus, e diz assim: olha, vamos orar que vai dar certo, glória. Ah, meu Deus! Ah, Deus de glória! Aleluia! Aleluia! O vento já estava forte antes, quando ele estava ainda dentro do barco. E aí ele começou a olhar para a tempestade, olhar para o problema, olhar para a situação, e deixou de olhar para Jesus. Não deixa de olhar para Jesus, crente. Não perca o foco em Jesus, crente. Ele continua contigo. Ele é o mesmo que disse assim: olha, vem viver o milagre comigo, vem viver o extraordinário comigo, vem viver as coisas celestiais. Venha! Aleluia! Terceira aplicação que eu vejo aqui nesse texto: Jesus nos ensina a ter uma fé constante. Quando Jesus fala assim: olha, homem de pouca fé, foi assim que Jesus determinou Pedro. Homem de pouca fé. Essa expressão no original grego, ela não significa tamanho. Essa pouca fé aqui não significa que tinha pouco café. Eita Jesus! Essa pouca fé aqui não significa tamanho da fé, irmãos. Não, pastor, não. No original, Jesus está falando sobre período. Qual a diferença, pastor? Jesus não está falando que a fé dele era pequena. Jesus está dizendo que a fé dele teve um período curto. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Momentânea. Ele acreditou e depois deixou de acreditar. Então é isso que Jesus está falando aqui. Homem de pouca fé, de fé curta, de fé momentânea. Que é isso, pastor? É aquele que começa confiando, mas no primeiro baque, oh Deus, misericórdia, começa até confiando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas no primeiro baque, vixe, parece que Jesus não está nesse negócio não. Vixe, sentiu medo, foi isso que o texto fala. E aqui, meus amados, para nós, o que Jesus está nos ensinando é que a nossa fé não pode ser momentânea. A nossa fé não pode ser curta, não pode ter um período pequeno de duração. Ela deve ser o que, pastor? Constante. Eita glória. Contínuo, glória. Não começou confiando que ia dar certo, meu filho? Então, porventura aparecer um gigante no meio do caminho, vai continuar dando certo. Se porventura aparecer um mar vermelho no meio do caminho, vai continuar dando certo, glória. Se porventura aparecer uma muralha que é alta e que é larga no meio do caminho, vai continuar dando certo, oh glória, oh glória. Não para não, não desiste não, não corre não, não volta não. Estou sentindo Deus nesta palavra aqui, igreja. Aleluia. Se no começo você confiava que ia dar certo, não para não por conta do vento que soprou, da água que está batendo forte. Não para não. Mas continua confiando, continua confiando. A fé precisa ser constante.
A fé precisa ser contínua. A fé tem que ser duradoura. Eita, glória a Deus. Pode vir o que vier, passe o que passar, custe o que custar, oh glória. Mas a minha fé continua inabalável em Jesus. Vem dor, vem problema, vem luta, vem dificuldade, vem adversidade. Mas eu estou aqui crendo, ó. Eu estou crendo, vai dar certo. Deus vai dar vitória. O Deus que prometeu, oh glória, vai me dar força e graça para enfrentar todo o processo, toda luta, toda barreira, toda dificuldade. Vai dar certo. Aleluia. 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 Fé constante. Quarto, a queda começou quando ele passou a olhar de forma diferente. Eu anotei aqui, deixa eu repetir o que eu anotei para você. O texto diz que Pedro reparou no vento, ou seja, ele desviou a atenção. Pedro reparou no vento, ele passou a considerar outras coisas. Saiu de Cristo e foi olhar para as circunstâncias. Saiu de Cristo e foi olhar para o problema. Quando você olha demais para o problema, a fé começa a afundar. Quando você olha demais para as circunstâncias, a fé começa a afundar. E Jesus está falando conosco aqui hoje à noite, através da sua palavra. Eu vou repetir isso aqui, ó. Continua olhando para Jesus. Não para de olhar para Jesus. Continue, eita, Deus de glória, Deus de glória. Sabe o que o Pai está falando aqui hoje à noite para você? Que Ele continua sendo o mesmo. Eita, glória a Deus. O Pai está falando para ti hoje à noite que Ele é o mesmo que fez a promessa, que a promessa continua de pé. Se porventura você pensou em parar, pensou em desistir, ei, Arábia, subiando Arábia, o Pai está falando para ti hoje à noite aqui, meu filho, que a promessa ainda é a mesma. Portanto, continua confiando na promessa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Às vezes, diácono Douglas, sabe o que acontece? É que a gente está bem pertinho de receber a vitória da parte de Deus. Só que a gente desiste, às vezes, quando está bem perto. Perceba no texto que quando a Bíblia fala que ele começa a afundar, o que ele faz? Ele clama por Jesus. Não é assim, André? O André está conferindo tudo ali. Oh, glória. Então ele clama por Jesus. E quando ele clama por Jesus, o texto fala que logo Jesus estendeu a mão e socorreu ele. O que a gente entende aqui? É fácil entender isso aqui, não é? É que se ele clama por Jesus e Jesus logo estende a mão e atende ele, significa dizer que ele estava perto. Oh, glória. Pedro estava bem pertinho de Jesus, irmãos. E quando ele estava bem pertinho, ele começa a afundar. Quando ele estava bem pertinho, ele começa a olhar para onde não deveria olhar. Quando ele estava bem pertinho, ele tira o foco de quem de fato, oh meu Deus, traria a resposta para ele. Cuidado, meu filho, porque às vezes você pode estar tão perto, tão perto, tão perto, mas tira o foco e dá um passo para trás. Tira o foco e começa a afundar, começa a se distanciar. E Jesus está falando conosco aqui hoje à noite, sabe o que? É que você já teve coragem de sair de dentro do barco. Só em você estar aqui hoje à noite, só você está seguindo Jesus, é porque você já teve coragem de sair de dentro do barco. Já deu o primeiro passo, já deu o segundo passo, oh glória a Deus. Já deu alguns passos, meu filho. Então, não olha mais para o lado, não. Bora continuar olhando para Jesus, olhando para o céu, olhando para Cristo, olhando para o alvo.
Deixa eu liberar esta palavra aqui. Espera mais um pouquinho de tempo, porque está bem pertinho de a vitória chegar na tua vida. Deixa eu repetir isso aqui para você em nome de Jesus. Espera mais um pouquinho de tempo, porque está bem pertinho, oh glória a Deus, da vitória chegar, da resposta chegar, da bênção chegar. Ah, meu Deus do céu, daquilo que você está pedindo, Jesus bradar na tua vida. Está bem pertinho. Quem crê, levanta a mão, abre a boca, envergou o inferno, diga glória, glória. Ah! Você pode colocar de pé comigo aqui em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Pedro estava bem perto, só que ele parou quando estava perto, começou a afundar quando estava perto. Eita Deus, eu não sei qual a posição que você está, espiritualmente falando, do milagre que Deus tem para a tua vida. Porque eu sei que quem me deu essa palavra aqui foi Deus. E Deus, Ele não quer que você pare. Deus, Ele não quer que você tire o foco dEle. Deus, Ele não quer que você deixe de acreditar. Deus, Ele quer que você continue olhando para Ele. Oh glória a Deus. Deus, Ele quer que você continue vivendo este milagre, oh glória. Porque o milagre, antes dele se materializar na nossa vida, precisa da minha fé sendo posta em ação. Oh Deus. Então eu quero só orar com você aqui hoje à noite. Orar. E para orar eu quero que você dê a mão assim para esse crente que está do teu lado. Dê a mão. Aleluia. Dê as mãos. Porque nós vamos orar. E nessa oração, você vai orar por esse crente que está aí do teu lado. E nós vamos orar juntos aqui, pedindo para que o Jesus, oh glória, porque não tem ninguém melhor, meus amados, para abençoar um ao outro do que o próprio irmão. Você vai abençoar esse irmão aí. Você vai investir, oh glória, fé e virtude na vida desse crente aí. Eita glória. Você vai pedir para Deus, Deus, coloca mais fé aqui, duradoura, constante na vida do meu irmão. Deus, em nome de Jesus, não deixa ele parar, não deixa ele desistir. Eita glória. Faz com que ele tenha força para continuar confiando, acreditando em nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória. Depois que eu terminar de orar, vocês vão louvar a Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mas eu quero que você já comece a orar por esse crente que está aí do teu lado. Comece a orar. Ora por ele. Se for o caso, em vez de dar somente as mãos, dá um abraço nele aí, oh glória. Abraça ela, abraça ele. E começa a ministrar na vida desse crente, na vida desse irmão, na vida dessa irmã. E em nome de Jesus de Nazaré, ministra o milagre de Deus na vida dele. Talvez ele esteja fraco, talvez ele esteja pensando em desistir, talvez ele esteja pensando em parar, talvez ele esteja pensando em se esconder. Ei, 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 Deus quer te usar. Ore por ele. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Abençoe ele, abençoe ela. Em nome de Jesus de Nazaré. Ei, Bicanda, Arábia. Oh Deus de glória. Oh Deus querido. Nós te agradecemos, meu Deus, porque Tu és bom, Pai. Tu és grande, Deus. Tu és poderoso, Senhor. E eu te peço, meu Pai, não deixa que ninguém desista no meio do caminho. Não deixa que ninguém pare no meio da caminhada. Mas nos dá força, Deus. Nos dá força, Deus. Nos dá graça, Pai. Virtude e unção. Receba de Deus em nome de Jesus. Força nessa caminhada. Força nessa jornada, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Decandaraba, subiandarábia.
Portanto, não para. Oh, Deus! Oh, Deus! Temer porque se eu estou Deus de glória, por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou Adore a Ele, adore. por quem Adore a Ele, adore. perdeu batalha, Adore a Ele. Erga a mão para o alto. Adore a Ele. Jeová Jireh, irás prover